Olá, meus amigos, Jefferson Rocha, diretor jurídico da Andaterra. Muito boa tarde a todos. Eu falo aqui de Florianópolis, Santa Catarina, e o assunto que me traz até as redes sociais no dia de hoje, uma segunda-feira, dia 10 de junho de 2019, é mais uma vez o Fundo Rural. Nós da Andaterra, há pouco tempo, oficiamos a Advocacia Geral da União para que nos respondesse alguns questionamentos que entendemos muito importantes para a resolução deste caso do Fundo Rural. Bom, para quem não sabe, para quem não conhece, o Fundo Rural é um tributo que foi cobrado durante muitos anos dos agropecuaristas brasileiros para custear um fundo de assistência ao trabalhador rural, ao homem do campo, e este fundo fazia um papel até de assistência médica, de assistência previdenciária, enfim, um fundo que compreendia várias ações. Este fundo foi extinto com a Constituição de 88, quando da unificação das previdências, né, a rural com a urbana. E desde 1991, através da Lei 8.212, o Fundo Rural passou a deixar de existir, não ser chamado mais como Fundo Rural, e sim como uma contribuição social rural. Assim como é PIS, COFINS, assim como é a cota patronal do setor urbano, habitualmente só que os produtores chamam aquele desconto lá, quando da comercialização da produção de fundo rural. Mas vamos lá. O fundo rural, por mais de uma década, foi considerado inconstitucional. A Suprema Corte, um julgamento em 2010, julgamento esse iniciado em 2005, mas que concluiu em 2010, considerou por 11-0 que o tributo era indevido quando cobrado no empregador pessoa física. Mais uma vez, em 2011, essa mesma Suprema Corte, por 11-0 novamente, sacramentou a inconstitucionalidade do tributo. Então, foram dois julgamentos 11-0 que entenderam, basicamente, que o fundo rural cobrado pela Lei 8.212 feria princípios constitucionais, sobretudo e principalmente o princípio da isonomia, né? Porque quebrava aí a igualdade, a isonomia entre o setor urbano e o rural. Setor urbano pagando sobre folha e setor rural pagando sobre receita bruta. E esse foi um dos argumentos. Entre outros, né? Por exemplo, quebra do princípio da estrita legalidade em matéria tributária, enfim, outros temas que acabaram sendo considerados pela Suprema Corte naqueles dois julgamentos. Contudo, passados aí 7 anos, em 2017, a Suprema Corte volta a decidir o caso e agora, surpreendentemente, por 6-5, né, uma maioria precária, apenas um voto, passou a considerar um tributo que era ilegal, que era inconstitucional, como constitucional, como legal, como devido. E isso foi um absurdo, porque criou aí uma expectativa de direito de que a Receita pudesse cobrar, que a Receita Federal pudesse cobrar aí o retroativo dos produtores que, por algum motivo, não recolheram essa exação, considerada antes inconstitucional. Vamos usar uma analogia, né? Vamos usar um comparativo para que vocês possam entender melhor. Bom, é o mesmo de que numa rua, eu deixei aqui aberto para que vocês vejam, né? De que numa rua de mão dupla, né? Um sentido vai, o outro sentido vem, vamos dizer que isso aqui foi considerado por uma década como correto, né? É uma via de duas mãos, tanto vai quanto vem. E, de repente, a autoridade de trânsito resolvesse, o prefeito lá, a autoridade de trânsito resolvesse dizer o seguinte, não, agora é uma via de mão única, agora todo o sentido é um só, né? Não pode mais ir e vir. E o que acontece? Tudo bem, dali por diante, você considerar uma infração o sujeito percorrer o sentido contrário, né? Ok, né? A regra vale dali para frente. Mas o que fez o Supremo? Não. Essa regra vale daqui para frente e daqui para trás. Passou a considerar aqueles carros que cruzavam a rodovia nos dois sentidos como infratores, como se tivessem cometido uma infração. Né? É um absurdo. Né? Ou um pedágio, vamos usar um pedágio como um exemplo mais simples. Vamos supor que uma rodovia não fosse pedagiada e a partir de 10 de junho de 2019 instalou-se um pedágio ali e todos os carros que passavam ou que passem dali para frente pela rodovia fossem taxados. Tudo bem, né? Agora, o que o Supremo fez no caso do Fundo Rural? Não, além de taxar aqueles que passam dali por diante, taxam os que passaram no passado. Isso é de uma insegurança jurídica, de uma
de um absurdo, de uma violação a um dos princípios mais caros de uma democracia, que é o princípio da confiança do jurisdicionado no Poder Judiciário. Enfim, é um absurdo a decisão do Supremo do RE 708-874, no caso do Fundo Rural. Mas vamos lá, mais um capítulo dessa história. Desde março de 2017, então, nós temos lutado para restabelecer a justiça nessa situação. Ora, assim como não é justo que um pedágio passe a cobrar, né, aliás, a cobrar o retroativo dos carros que passaram no local que não era pedágio, também não é justo que o Fundo Rural seja cobrado no período anterior a 2017, quando então o tributo era considerado inconstitucional. Ora, tanto é inconstitucional que a própria PGFN, a AGU, em resposta a um ofício que a Andaterra encaminhou recentemente, né, ao advogado-geral da União, e quem assina é o procurador da Fazenda Nacional adjunto, né, que a PGFN e a AGU reconhecem que o tributo Fundo Rural foi cobrado de forma indevida e inconstitucional quando amparado pela Lei 10.256. Ou seja, basicamente, eles reconhecem que o tributo Fundo Rural foi cobrado de forma completamente irregular de 1991, quando da sua instituição, até uma lei, a Lei 10.256, que é de 2001. Ou seja, o poder público, né, vamos dizer, reconhece que o produtor rural foi cobrado indevidamente, de forma inconstitucional, por 10 anos. E quanto isso representa? 2,1% da receita bruta à época. Eu fiz uma conta rápida aqui, né? Nós pegamos 10 anos de receita bruta do agro, numa média de 500 bilhões de reais nesse período, né? É algo extraordinário, né? Esses 10 anos representariam aí 5 trilhões de reais, vezes 2,1%, nós estaríamos falando de 105 bilhões de reais sem correção. Sem correção. Porque se corrigidos, esses valores dobram. Chegam a quase 200 bilhões de reais. E o que isso quer dizer? O que isso significa? Esse reconhecimento da existência de um débito da União para com os produtores, no qual eu me insiro, que sou produtor rural também, fui cobrado de forma indevida de 91 a 2001. Né? Mas daí pode dizer os advogados da AGU, da PGFN, vão dizer o seguinte, não, mas esse período está prescrito. Esse período você não atinge, não alcança mais. Por isso que eles vêm e se arrogam em nos cobrar de 2001 para frente, até onde atinge a prescrição deles. No entanto, existem causas interruptivas da prescrição. Existem ações coletivas propostas por associações e sindicatos que interrompem a prescrição porque são decisões erga omnes que valem para todos os jurisdicionados. E é nisso que a Andaterra se concentra agora, em lutar para que estas ações judiciais, como é o caso de uma ação movida pela Andaterra aqui em Santa Catarina, tenham uma extensão erga omnes para todo o Brasil e possa, com isso, interromper o prazo prescricional e todos os produtores rurais, empregadores, pessoas físicas que se enquadrarem nesse julgado, poderão levantar esse crédito, né, de 91 a 2001. E nesse acerto de contas, e não o contrário. Eu falo isso e nós levantamos esse assunto porque o produtor hoje vive um drama. Perseguido pela Receita Federal, pela PGFN, certidões negativas estão sendo bloqueadas de sul a norte do país por conta de uma suposta dívida. De uma dívida que a Fazenda Pública entende que existe a partir do julgamento do Supremo do RE 718-874. Julgamento este de março de 2017. Esse retroativo do Fundo Rural, que pode ser derrubado pela aprovação do PL 9252, projeto de autoria do deputado Jerônimo Gorgen, que já teve o sinal verde até do presidente da República, depende de mobilização. Mobilização de todos os produtores rurais do país em torno desta medida legislativa. Mas saibam todos que também existem mecanismos judiciais que estão sendo movidos para que,
devedores passem os produtores a credores do Fundo Rural, por conta deste período confessado, absolutamente confessado, pela PGFN, pela AGU, e que basta que uma causa interruptiva seja consagrada, e é isso que buscamos através de uma ação da Andaterra, mas não se limita a ela, pode ser ação de um sindicato rural, por exemplo. Se existe alguma ação de sindicato rural proposta antes de junho de 2005, este processo, esta demanda, essa ação coletiva já tem a força por atuar o sindicato rural em defesa de toda a coletividade, de toda a classe e categoria. Essa demanda já tem a força de interromper o prazo prescricional e pode sim o produtor buscar aquele período de 91 a 2001 de 2,1% cobrados indevidamente, como reconhecem a AGU e PGFN, da Receita Bruta da Comercialização da Produção. Então, esse parecer PGFN 1447 de 2017, que foi endossado agora, recentemente, pelo ofício 005 da AGU de 16 de maio de 2019, esses documentos aqui, que são a confissão por parte do órgão público, da AGU e da PGFN, de que o produtor foi cobrado indevidamente por 10 anos, servem de amparo, desde que exista uma causa interruptiva à prescrição, para que o produtor busque contra a União estes valores que lhe foram descontados indevidamente. 2,1% da receita bruta da comercialização da produção. Nós da Andaterra estamos trabalhando e vamos chegar a esse objetivo de abrir mais uma linha jurídica de defesa do produtor para que esse assunto do Fundo Rural seja encerrado. É claro que apostamos também na palavra e temos a convicção de que o presidente Bolsonaro honrará com um compromisso de eliminar o problema, apoiando a aprovação do PL 9252, que hoje encontra-se na Câmara dos Deputados em regime de urgência, aguardando pauta para votação e um relator designado pelo presidente Rodrigo Maia. Tá ok? Queria só registrar esse assunto, que é muito importante e que ficará aqui nas redes sociais e será divulgado pelos meios de comunicação da Andaterra, para que os produtores saibam que existe um período confessado pela AGU e pela PGFN, que é de 91 a 2001, que a União cobrou indevidamente, de forma inconstitucional, o Fundo Rural, que na época tinha uma alíquota de 2,1% sobre a receita bruta da comercialização da produção. E em números preliminares, esses valores superam aí os 200 bilhões de reais, se for colocado em correção. Em valores nominais, chega a mais de 100 bilhões de reais que o produtor pagou indevidamente, de forma inconstitucional, de 91 a 2001. E a Andaterra está buscando e vai até o fim nessa luta contra a injustiça do Fundo Rural, para que a verdade seja restabelecida e que o produtor tenha protegido o seu direito, né, de continuar produzindo, de continuar plantando, de obter suas CNDs, de tocar a sua atividade que tanto gera emprego, gera divisa, alimenta o mundo. O Brasil hoje é responsável por alimentar 1,5 bilhões de pessoas em todo o mundo. O agro é responsável por mais de 40% do superávit do balanço comercial, mais de 30% da economia do país gira em torno, né, dessa atividade agro. Então não é justo que o agro seja penalizado com um julgamento precário do Supremo, uma Suprema Corte que, infelizmente, é desacreditada pelos escândalos, né? Por 6-5, numa maioria precária, tenta empurrar goela abaixo aí um débito absolutamente inexistente, na visão de um dos maiores juristas do país, doutor Ives Gandra da Silva Martins, que nos deu um parecer nesse assunto, dizendo que o período que a Fazenda Pública pretende cobrar, ele carece aí de elementos na legislação que podem tornar viável essa cobrança. Mas a gente sabe do poderio da Receita Federal, que quando não vai pela lei, ele acha uma brecha administrativa para bloquear a CND, e esses bloqueios de certidão negativa têm aí tirado o sono de muitos produtores em todo o país. Produtor sem CND não consegue pegar custeio, não consegue pegar investimento. A nossa próxima safra
de inverno está correndo um sério risco por conta dessas negativações, e nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar agora intensamente para que esse período prescricional seja de fato interrompido e para que os produtores possam buscar, de 91 a 2001, nesse período que em tese estaria lá no passado, que eles possam buscar esse crédito para fazer frente a essa luta, né, do fundo rural. Isso vai servir, vai ser muito importante, porque num acerto de contas, o que a Receita Federal acha que o produtor deve e o que o produtor de fato tem certeza, convicção, confessado pela própria Receita e pela AGU, que o produtor tem de crédito, tá ok? Vamos lutar, vamos continuar nesta nossa luta, nossa peleia aí em relação ao fundo rural, e nesse meio tempo, se for aprovado o PL 9252, muito melhor, e consolida de forma significativa e geral essa matéria, e aí nós pensamos aí só para o futuro, né, sem nos preocupar com esse passado, né, de injustiça e de insegurança jurídica ocasionada pelo Supremo Tribunal Federal. Tá ok? Sigamos em frente, sempre em defesa do agro, sempre atentos às questões que tratam do homem do campo, desse setor que alimenta, que gera emprego e divisas para o nosso país. Um abraço a todos e vamos em frente. Vamos lá, até uma próxima oportunidade.